E então todos esses filósofos do século XIX românticos sempre me causaram um certo repúdio. O irracionalismo me causa repúdio. E ali tem uma corrente muito forte que é irracionalista. Então me dá um pouco de mal-estar. E o Marx não foi... Eu era chamada de pequena burguesa, né, na faculdade. Eu ia de sapato de boneca, gravata, ia de lambreta. Então, os marxistas do DCE me odiavam. E eu achava ótimo, Você eu também não gostava deles. Você foi comunista na juventude? Não, nunca. Eu posso já ter sido uma liberal idiota. Posso, de fato, porque eu venho de uma família que é de empreendedorismo, tal, menos Estado, diminuição. Então, esse discurso liberal é um discurso com o qual eu convivo. Meu avô era fã da Margaret Thatcher, então isso passa na família, né? Então, eu sempre tive Mas DCE, movimento estudantil, aquela gente de Havaiana pondo o pé na mesa, eu detestava. Eu era aquela aluna CDF que queria tirar nota máxima nas matérias e me enfiava na biblioteca. Porque a nota, para a pessoa que estuda, ela é só um parâmetro. Falando, não, tá, deixa eu ver se eu me fiz entender, entendeu? Então eu nunca tive problema. O que eu posso... Exatamente. Eu nunca tive problema. Bom, você falou do liberalismo. Quais são suas críticas ao liberalismo? Liberalismo também é reducionista, né? Isso no Ockham, tem um livro do Ockham. O Ockham é chato de ler porque ele é um cara enrolado. É bem chato de ler. Mas pelo menos tem um texto que dá para trabalhar com ele, que é o Brevilóquio do Principado Tirânico. Ali, ele enuncia a liberdade política como extensão do direito natural de propriedade. Então, você ter o direito de escolher aquele que vai governar o lugar onde você está, a sua cidade, está vinculado com o direito de propriedade, porque a participação, a comunidade também é algo que pertence a você de alguma forma. Então, você tem o direito de escolher. E aí você percebe que a base política do Ockham é contratualista. Qual que é o problema do contratualismo? O problema do contratualismo é que o lastro, a legitimidade da autoridade política já não é a virtude, já não é a justiça. E sim a vontade de um grupo de indivíduos. De modo que não há nenhum parâmetro transcendental, assim, nenhum parâmetro transcendente, na verdade, que sirva de medida para todos os homens, tanto aqueles que apoiam o tirano quanto aqueles que não apoiam. De modo que líder carismático, como Hitler, ser eleito, ou outros aí, o Getúlio Vargas, que entrou pelo voto, como é que você vai contestar a legitimidade por ele ser injusto e destruir o país? Você não pode. Por quê? Porque ele teve o voto. Entendeu? É a história que passou um pouco em branco, inclusive nem eu fiz esse raciocínio na hora de querer resolver a questão da legalização do aborto por plebiscito. Se a vida é um preceito fundamental, você não pode nem pensar em plebiscito. Não pode. Porque plebiscito é vontade popular, não faz sentido. E não pode ter também discussão no Congresso Nacional também. Porque esse é o direito à vida, ele é imutável. Se ele é um princípio fundamental, você não põe em discussão. Ao contrário, você cria uma Constituição com base nele. Quer dizer, a única competência do Congresso Nacional seria para punir quem faz aborto. Aí sim, não para discutir se é certo ou errado. Não é para discutir, porque senão a gente vai começar a discutir se é certo ou errado. Estupro, assassinato, homicídio, sequestro. Então, assim, só que qual que é o problema? A mentalidade nossa é uma mentalidade contratualista. Totalmente. E a mentalidade contratualista entende que o lastro da legitimidade política não é só no político, o lastro entre os cidadãos, mesmo que não for político, tá no acerto, na concordância entre as partes. Então, se as partes concordaram muito bem, eles não veem um elemento transcendental como, por exemplo, o direito natural. Né? E a por exemplo, o casamento. Da justiça. É isso. Então, isso. Se o casamento é o contrato, então pode haver o distrato. Isso. Justamente. Então, esse eu acho que é o problema principal da ideologia liberal. Ela abre espaço, querendo ou não, para todo tipo de tirania que vier. Entendeu? Então, assim, ela digamos que, ao ver a liberdade como o valor político fundamental, ela esquece que a liberdade, desatrelada de outros valores, ela própria será sufocada. Então, é uma armadilha. Mas por quê? Porque a ideologia liberal como um todo, com todos alguns seus méritos, ela também parte de um reducionismo do que diz respeito à realidade. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Está aparecendo na tela o episódio completo e outro corte para continuar assistindo. Muito obrigado pela atenção.